nossa fórmula, né? Vamos lá, deixa eu dar o disparo aqui na aula. A gente tem aí, já estudamos, né, aquela parte inicial de processo de eletrização, né, o que é carga elétrica, né, a quantidade de carga elétrica, que é a carga total, vezes, né, multiplicado pelo valor fundamental. Isso aí tá safo? Aquela primeira aula nossa da aula passada? Tudo certo? Beleza? Agora nós vamos fazer então uma breve introdução, tá? Deixa aqui chegar para a gente já ver, ó. Aí falamos sobre eletroscópio, aquela coisa e tal, né? Mais do mesmo, essa coisa dos processos de eletrização. Excelente. Mas agora vamos fazer o seguinte: vamos estudar a interação entre cargas, né? E você sabe, né? A gente já está cansado aí já de explanar que as cargas elas têm, elas podem ser repelidas ou atraídas, né? Com uma interação, uma força de interação. E a gente pode medir isso, não é verdade? E aí, qual é a forma da gente medir isso? Uma das formas da gente medir é através da lei de Coulomb, não é verdade? A lei de Coulomb é uma dessas fórmulas que a gente consegue definir, né? E aí, tá? Vamos imaginar que a gente tem aqui um campo amostral, tá? E aqui nós temos duas cargas, uma positiva e a outra negativa, tá ok? A quantidade de carga aqui é 1, tá? Positivo, e a quantidade de carga aqui é 2, beleza? Essas cargas, elas são de sinais contrários, portanto se atraem, verdade? Pela lei de Dufay, né? Que já analisamos na aula passada, certo? Tudo tranquilo? Até aí tudo bem? Aí a gente vai aqui, ó. Vamos dar só uma relembrada aqui no slide. E aí, como é que a gente vai fazer essa força de interação, né? Se elas tiverem sinais contrários, atração. Mesmo sinal, repulsão, né? Pode ser duas negativas ou duas positivas. Correto? E aí, como se dá isso? Vamos lá. É isso que eu quero te mostrar a partir de agora. Tá? Resistor, não. Tem um negócio aqui do nada, mano. Nem chamei isso. Pera aí. Vamos lá, agora vai. De Coulomb, pô. Aí. Esse camarada aí foi quem definiu, né? Então, a interação eletrostática é isso. Ok? Atração, cargas opostas. Repulsão, cargas, né, de nomes iguais. Aí, vamos lá. Imaginando dois corpos eletrizados, né? Uma distância D. Tá? Quando as dimensões desses corpos são muito menores que a distância D, tá? E isso vai acontecer sempre, né? Podemos representá-las por pontos, chamá-las de cargas elétricas pontiformes. Ou seja, essa bolinha verde aqui e essa bolinha vermelha, elas têm uma dimensão desprezível, tá? Quando isso acontece, a gente vê que os corpos eletrizados possuem uma interação, tá? A força de atração ou repulsão, entendeu? E aí a intensidade da força de atração ou de repulsão, ela diminui à medida que aumenta a distância entre as cargas, tá? Ok? E a direção de F é a direção da reta que une os corpos, tá? De uma forma bem simplesinha, tá? Aí, então, mesmo nome repulsão, né? Aí tudo bem, nomes contrários atração, tá? Ok? E aí, ó, esse aqui foi o experimento da balança de torção de Coulomb, tá? Que a gente foi quantificado e achado o valor da constante. Porque toda fórmula, né, por mais que ela seja definida, ela vai ter uma constante, né, associada. E aí, o que esse, né, através dessa balança de torção, Coulomb constatou, né? E a força de interação entre duas cargas, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, tá? Os valores absolutos das cargas. Ou seja,
Se a carga 1 tiver um valor Q1 e a carga 2 tiver um valor Q2, em módulo, ou seja, números positivos, tá bom? A força de atração ou repulsão vai ser proporcional ao produto das cargas, beleza? Em módulo, cada um, tá bom? E inversamente proporcional ao quadrado da distância dessas duas cargas separadas. Então a gente vai estudar Coulomb, né? Ou atração e repulsão entre cargas de duas em duas cargas, para a gente ter essa aproximação, tá bom? E isso aqui tem uma constante K, tá? Que a gente chama ela de K0 muitas vezes, né? A K0 é a constante eletrostática, tá? No vácuo, e equivale a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá bom? Se ela for K0. Se ela for em outro meio, fora do vácuo, aí ela vai ter outro valor, mas cabe à banca que for, né, que for montar a nossa equação, nos dá o valor. Beleza? Tá aí tudo bem? Aí tá no sangue, né? Aí. Força elétrica é isso aí. Tá? Ele nem bota K0 aí, porque ele não definiu o valor da constante eletrostática do meio, tá? Mas a fórmula no global é isso aí. O K sem K0, né? Eu botei K0 porque eu nunca vi nada, nenhum exercício eu fiz fora do valor K0, tá? Agora, se essa constante K, denominada constante eletrostática, ela vai depender do meio das cargas se encontram, tá? Ela é o valor do inverso de 4π epsilon. E o que é epsilon? É permissividade elétrica no vácuo. Isso também depende de cada material, tá bom? Ok? Ó, epsilon é permissividade absoluta do meio onde se encontram as cargas, tá? É uma forma diferente de escrever esse valor que eu botei aqui. Quando K é igual a K0, né? Quando for K0 ou constante no vácuo. Aí, ó, para meio considerado como vácuo, a gente vai ter o epsilon zero igual a esse valor aqui. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E aí, 1 sobre 4π epsilon, que é esse valor aqui, epsilon zero no caso, é 1 sobre 4 vezes 3,14, né? Vezes esse valor aqui. Se a gente for dividir 1 no inverso desse valor aqui, nós vamos encontrar exatamente 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Ok? Aí. E aí cada um tem o seu constante de permissividade. Ó. O ar seco é muito próximo do vácuo, tá? Também aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Tá? Aí a água tem esse valor. Quanto a isso, desculpa. Quanto a isso, você não precisa se preocupar, tá bom? Não precisa se preocupar com relação a isso que eles têm que dar pra gente. Tá bom? E aí, na questão gráfica, se a gente for colocar os valores de cada distância envolvida, a gente vai ter um formato de gráfico, né, parecido com um aspecto de uma hipérbole. Por quê? 1 sobre D2, a função 1 sobre D ao quadrado, ou seja, o inverso do quadrado da distância, ela sempre vai nos dar um tipo de gráfico que a gente chama de hipérbole. Tá? Ela tem esse formato aqui. Na matemática, nós vamos encontrar isso aqui para funções do inverso do quadrado de alguma coisa. Ficou claro aí? Vai ser esse formatinho aqui. Como é que a gente vai descobrir isso? Ó, se a gente tem uma força F, a gente vai ter uma distância D. Se a gente quadruplicar essa força, o que vai acontecer com a distância? Ela vai dobrar. Entendeu por que aqui, quando cai 1/4 da força, a distância dobra? Porque, olha só, não é o inverso do quadrado da distância? Então, se cai 1/4, significa que isso aqui dobrou, né? Porque 1 sobre 2D
tudo isso elevado ao quadrado vai dar 1/4 de D2. E aí é 1/4 de F. Beleza? F sobre 16, 4D. Aí, se cair 16 vezes, quadruplica. Se cair 4 vezes, duplica, né? Se agora multiplicar 4 vezes, aí como é o inverso, vai acontecer o quê? A distância cai pela metade. Correto? E se aumentar 16 vezes, aí a distância cai para 1/4. Aí é o inverso. Tudo aqui se invertendo. Beleza? Se a gente traçar o gráfico disso, exatamente dessas situações aqui, não precisa nem colocar os números. Olha como é que o gráfico ele vai nos dar ó. Aqui é o primeiro ponto, ó, 16F em F, D sobre 4 em D. Ó, 4F, D sobre 2. FD. 2D, aí a gente vai ter o quê? F sobre 4. 1/4 de F, né? E 4D, que está aqui, F sobre 16. Olha aí. Traçando um gráfico, ele vai se comportar exatamente dessa maneira. E esse é exatamente uma hipérbole cúbica. Beleza? Aí. Ela é diretamente proporcional ao inverso quadrado. Tá bom? Esse é o formato. Até aí, tudo bem? Bem, vamos lá. Vamos ver se você entendeu legal aí. Se a gente fosse fazer esse exercício aqui, quer tentar fazer ele para mim? Determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Como é que a gente faria isso aí, Irã? E aí? Bem tranquilo. Joga aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 6 em Q1, menos 4 vezes 10 a menos 3 em QB, né? Aqui no segunda carga, dividido por 3 ao quadrado, multiplicado pela constante K0. E aí, quanto é que vai dar esse valor aí? Bora ver como é que ficou. Aí. Jogando os valores, ó. Isso aí, 12 newtons, ó. Exatamente. Correto, meu irmão. Parabéns aí. Exatamente. Show de bola. Agora, vamos ver isso aí numa questão, numa análise vetorial, né? Aí o negócio começa a ficar meio esquisito, né? Vamos lá. De uma forma unidimensional, né? Em que a gente só vai ter duas direções, né? Ou paralelo, né? Que aí vai ser a mesma direção, você vai somar algebricamente. E se for inverso, né? 180 graus, você vai fazer o quê? Subtrair. Tudo bem? Vamos lá. Como é que a gente faria aí, por exemplo, a atração entre três cargas, colocando o Q2 como referência? E aí, como é que ficaria isso? Ó, primeira coisa, se a gente tem aqui Q1, Q2 e Q3 de mesmo sinal, o que vai acontecer entre essas cargas aqui, né? Elas vão se repelir, né? Umas às outras, correto? Interagindo Q1 com Q2, interagindo Q2 com Q3, né? E até mesmo interagindo Q3 com Q1. E o inverso. Beleza? Tá aí tudo bem? Olha aí. Se aqui dobra-se a distância, a interação com essa carga aqui vai ser F sobre 4. Concorda comigo? Se é o dobro da distância, cai 4 vezes, né? Dúvida até aqui? E aqui, se a distância aqui entre Q1 e Q2 é D, a força de interação vai ser F, através da fórmula. Entendeu aqui a situação? Então, nós vamos ter uma força resultante, tá? Atuando na carga Q2, de que forma? Ó, F repulsando para cá, porque ela vai se opor a essa ação, né? E F sobre 4 repelindo também, porque são cargas de mesmo nome, para o outro lado. Isso aqui repeliu para cá, vai repelir para cá. Portanto, a resultante nessa carga aqui vai ser essa força menos F sobre 4. Que dá quanto aí? F menos F sobre 4. Olha aí. 3F sobre 4. Aí é o seguinte, ainda estamos unidimensionais, né? Não estamos aí fazendo 90 graus, nem 60,
né? Mas se a gente fizesse esses gráficos, nós aplicaríamos a lei dos cossenos. Lembra da lei dos cossenos? Quadrado da força resultante é igual ao quadrado da primeira da força, né, de uma força, somado com a da segunda força, mais duas vezes a primeira pela segunda, cosseno de alfa entre essas duas forças. Beleza? Mas aqui vai dar zero e cosseno de zero vale 1, não é verdade? Se cosseno de zero vale 1, isso aqui vai virar um TQP, lembra do TQP? Trinômio quadrado perfeito, que vai ser o quê? F1 mais F2, tudo isso ao quadrado. Cortando com a raiz quadrada, vai ficar o quê? F1 mais F2, soma vetorial normal. Entendeu o que eu falei aqui? O que é que eu desenvolvo no quadro? Para 0 grau, ou seja, para quando né, estão né, paralelas ou contrárias. Entendeu aqui? Só de falar, tá tudo certo? Beleza? Entendeu porque também deu 3F sobre 4 ou quer desenvolver aqui? Fica à vontade. Tá bom. Vamos lá. Vamos, segundo caso. Como é que eu analisaria esse segundo caso aí, o Irã? Ó, nós temos duas cargas positivas e uma negativa. Bem, se eu falar de interação, eu vou ter que escolher uma das cargas. E isso aí a especialista vai poder escolher. Ela pode selecionar a interação na carga Q3. Não é verdade? Ela pode querer saber qual é a resultante das forças atuando das outras duas cargas nessa carga Q2. E ela pode querer saber também Q1. Né? Aí a gente tem que ver o seguinte: são de mesmo sinal? Repele. São de sinais contrários? Atrai. Então, o que vai acontecer aqui com Q1 e Q2? Isso aqui vai para cá, isso aqui vai para cá. Não é verdade? Esse cara que chamou, ele vem para cá. E esse vem para cá. Então, a resultante vai dar né, dois valores nesse sentido aqui. Ficou claro isso? E aí, se é 0 grau, você só soma algebricamente aqui. Aí, tá vendo? A resultante vai dar o quê? A repulsão de F aqui em Q1 e a atração de F sobre 4 em Q3. Por que F sobre 4, Irã? Porque dobrou a distância. Dúvida tem? Então, isso aqui não vai ser uma subtração F menos F4. E sim, como está no mesmo sentido, F mais F sobre 4. F sobre 4 dá quantos de resultante? Valor total. 5F sobre 4. Tranquilo? Dúvida até aí? Pô, ótimo. Podemos avançar? Aí, olha que interessante, já não é mais em mesma direção em sentidos contrários ou mesmo sentido. Não é na mesma direção, são direções contrárias. Como é que essas três cargas estão dispostas aqui, Irã? Elas estão dispostas, né, perpendicularmente entre si, tá vendo? Ficou claro? Aí eu vou ter que calcular as interações em cada carga, né? Como é que é a interação dessa carga aqui com essa carguinha aqui? Repulsão, para lá e para cá. Essa aqui, ó, vai ser de atração, para cá e para lá, né? Então vai ter uma direção para cá, né? Em direção a Q3 e outra repulsão lá em cima da Q1, que vai me dar uma resultante como vetorial, o Irã? Aí, ó. Aí, repulsão de Q1 em Q2, entendeu? Se eu fosse analisar a resultante em Q2, repulsão de F1 de Q1 e atração de Q3 em F2, em Q2. Aí, então nós fazemos aqui a regra do paralelogramo, ó. Como é que essa resultante vai se dar aí na carga Q2? Ó? É isso aqui. Dúvida até aí?
E aí? Vamos jogar, então, a regra dos cossenos. Vamos lá? Se aqui é 90 graus entre as cargas, a resultante, a gente vai fazer o quê? Pitágoras, né? Quadrado da resultante é igual a soma do quadrado dos catetos. E aí, se a gente botar aqui cosseno de 90, Irã, o que vai acontecer com esse termo aqui todinho aqui, ó? 2F1, F2, cosseno de 90. O que acontece? Quanto é que vale o cosseno? Zero. Então, todo esse termo aqui some, Irã. E aí vai virar o quê? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, que é esse cara aqui, ó, é igual a soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? Simples, natural de se admitir. Aí, Pitágoras. E é só jogar os valores, né? Para achar a resultante. Beleza? Como a gente está generalizando, né? Não tem um valor preciso. Então, nós estudamos já 0 grau, 180 graus, 90 graus e falta o que agora? Podemos variar das mais diferentes situações. Aqui é um triângulo equilátero. Quanto que tem aqui de ângulo entre retas suporte aqui das cargas? Né? Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Qual vai ser o ângulo aí, Irã? Isso aí é básico, né? 60 graus cada, né? Ok? 60, exatamente. Então, ó, a gente tem aqui isso, exatamente. Muito bom. Desse jeito. Aqui, ó, nós temos a repulsão de Q1 para cá e a atração de Q3 para cá. Concorda com a gente? Isso aqui vai dar aqui resultante vetorial, ó. Vou traçar uma reta para cá e vou traçar uma reta para cá. Liguei os pontos, ó. Regra do paralelogramo. Ó. Olha aí. Onde é que vai dar essa resultante em Q2? Totalmente diferente, né? Vai jogar a carga para esse lado aqui, ó. Da esquerda para a direita. E aí, aqui vai ser 120 graus. Por que 120 graus? Curioso saber isso aí, né? Por que dá 120? Olha aqui, é só a gente calcular o seguinte, ó. Se aqui é 60, quanto falta para chegar a 180 aqui? Isso, 180 menos 160, porque isso aqui também é um ângulo reto. Então aqui dá 120 graus. Qual é o cosseno de 120? Cosseno de 120 é igual ao menos cosseno de 60. Não é? Um valor negativo de 60. Por que um valor negativo? Porque está no segundo quadrante. O segundo quadrante vai dar valores negativos para cá e positivos para cá. Então, qual é o cosseno de 60? É igual ao cosseno de 30. Opa, é só desse aqui. Cosseno de 30. Menos o seno de 30, né? Por que menos? Porque a gente sabe que está no outro sentido, está no segundo quadrante. Segundo quadrante de 90 graus a 180 graus. Não é verdade? 90 inclusive, né? 180 exclusive. Beleza? Daí, no lugar desse termo aqui, eu vou botar menos meio. E aí vou cortar o 2 com 2. Não vai ficar menos esse termo todo aqui. Tá bom? 120 graus. Dúvida? Aí, ele deu uma modificada, ó. Aqui, ó. O que ele fez? Ele botou valores diferenciados. Ó. Aqui era Q1, Q2, Q3. Agora é Q1, Q2 menos 2, Q3. Muda nada, muda nada. F1, F2
colocando, claro, no lugar do módulo de Q2, menos 2Q3, né? Ou menos 2Q, beleza? Aqui, vamos pular fora. Não é o caso, não é o caso. Então, vamos lá. Fazendo vetorialmente aí, como é que você trabalharia esse módulo aqui? Vamos construir isso juntos? Bora? Vamos lá. Se eu quero saber a resultante em cima de que linha, o que eu tenho que fazer, Irã? Ó, considerar essas duas cargas. Sempre a lei de Coulomb, ela sempre vai considerar de duas em duas cargas. Concorda comigo? 3, 4, 5, pode até haver, mas aí eu tenho que considerar sempre os pares para agir com Coulomb, não é verdade? Então vamos lá. Primeira interação aqui, de Q' para Q2. Como eles são de mesmo sinal, vai haver repulsão. Então ela vem para cá, certo? Enquanto o Q2 vai para lá, né? Numa distância de 4 metros. Aí, esse cara tem 4 micro, esse cara tem 8 mili. Então 8 vezes 10 é menos 3, 4 vezes 10 é menos 6. Não é verdade? Numa distância de 4. Como é que a gente vai fazer aqui, Coulomb aqui? Ué, só jogar os valores, né? Tá? Então ele vai ter uma repulsão para cá. Mesma coisa vai acontecer repulsão entre essas duas cargas aqui, ó, que vai mandar ela para lá. E vamos lá. Então vamos desenhar isso aí, vamos ver como é que fica a resultante. A especialista, ela pode cobrar isso na forma de módulo, valor, ou mesmo de direção e sentido. Que aí a gente só faria o desenho e veria a resultante. Normalmente eles cobram assim. Eles não cobram querendo valor, não. Tá? A gente vai calcular aqui no global, mas ela pode parar por aqui. Ó. Vamos lá. Então imagina que aqui é Q', tá? Q' igual a 4 microcoulomb. Tranquilo? E aqui, ó, Q2 igual a 8 milicoulomb. Aqui embaixo, outro positivo, que aí eu vou chamar de Q1. 6 milicoulomb. Ok. Ele quer saber a resultante sobre Q'. Ok. Ó, vamos traçar aqui uma reta suporte, sabendo que isso aqui vai ser uma repulsão de Q2, aqui é Q2, né? Em Q'. Tá? Repulsão de Q2. Então a gente vai fazer o quê? Colocar aqui como fosse uma seta, né? Repelindo para lá. Daqui para cá, a repulsão vai se dar assim, ó. Até aí tudo bem? E aí qual vai ser a resultante desses caras, o Irã? Deixa eu só... Vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Pá. E aí juntar as retas suporte. Como é que são a junção das retas suportes, ó. Regra do paralelogramo, né? Ó. Ficou claro que a resultante desse aqui? Resultante desse aqui. Aqui seria um cateto, aqui seria outro cateto, né? Que aí seria a força de 20 na linha, 2 linha e 1 linha, né? Ok? Viu aí como é que ficou a direção e o sentido? Assim. Entendeu o que deu essa direção e sentido? Tranquilo? De boa? Agora vamos calcular aqui as parciais, né? Qual é o valor de F1', que é aqui no caso seria F2', né? Para cá é F2', perdão. Aqui em cima que é F1'. Entendeu o que eu estou fazendo aqui, né? Vai ser 8 mili vezes 4 micro. 8 mili vezes 4 micro, né? Dividido por 4 ao quadrado. Olha, dá 16. Vezes K0, que é 9 vezes 10 é 9. Certo? Aqui vai ser as relações entre 4 micro e 6 mili. Né? Aqui também, ó, aqui é 6, aqui é 8.
Tá? Então aqui, ó, 4 micro e 6 mili. 4 micro vezes 10 a menos 6 vezes 6 mili. 10 a menos 3. Tudo isso dividido pela distância, que aí dá 3 metros, né? Então, 3 ao quadrado, 9. Vezes 9 vezes 10 a nona. Ok. A gente vai achar esse valor aqui, achar esse valor aqui, e depois aplicar Pitágoras. Correto? Tá entendendo aqui como é que a gente chegou a esses valores? Tranquilo? Vamos lá. Então, primeiro calcular F2'. Vai ser 8 vezes 4 vezes 9 sobre 16. Dá para cortar o 4 aqui, dá 1, aqui dá 4. Depois você corta o 4 aqui, vai 2. Então, 2 vezes 1, 2. Né? Vezes 9, 18. 2 vezes 9, 18. Foi o que sobrou. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Tá? Dá 10 a menos 9. Vezes 10 a nona, 10 a 0. Né? Tranquilo? Então, deu 18 newtons aqui, ó. Ficou claro isso aqui? F2', 18 newtons. Bateu aí? Com a sua informação? Ok. E F1', vamos lá. Vai ser, ó, 4 vezes 6 vezes 9 dividido por 9. Aqui tá mole, né? Corta o 9 com 9. Vai ficar 4 vezes 6, 24. Agora, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 a menos 9. Vezes 10 a nona, 10 a 0. Portanto, 24 newtons. Um deu 18 newtons, outro 24 newtons. E aí, como é que a gente acha a resultante desse negócio, Irã? Raiz quadrada, como se trata de... a gente vai aplicar a regra do paralelogramo, do cosseno, a lei do cosseno, né? Saca a lei do cosseno, né? F1 ao quadrado, FR ao quadrado. Vamos lá. Porque Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos, né? Tranquilo? Falando alguma coisa que te assustou aí, você já está dominado? Lei dos cossenos vale para qualquer caso, de qualquer ângulo, né? Isso. Você já sabe, né? Que é o quê? A resultante ao quadrado é igual à primeira, né, parcial, que seria um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, mais 2 vezes o produto dos catetos, vezes cosseno do ângulo compreendido entre eles. Isso aqui é o geral, geralzão. Agora, para casos de 90 graus, a gente já sabe. Cosseno de 90 vale 0. Isso aqui tudo some, fica só put. Né? Pitágoras. Put. Raiz quadrada de F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Tranquilo. Então, só jogar os termos. Ó. 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Não é isso? Tranquilidade. Quanto é que é 18 ao quadrado? (324), né? Isso aí. E quanto é que é 24 ao quadrado? 6, 17, 576. É isso? Quanto é que é 324 mais 576, Irã? 324 mais 576. Dá 10, vai 1. 7, 9, 10, vai 1. 3 e 5, 8, 9. 900. Então, FR é raiz de 900. Quanto é que é a raiz de 900, Irã? Raiz de 900 dá? (30 newtons). Então, essa vai ser a interação entre direções diferentes. Beleza, meu nobre? Tudo nosso. Isso é uma consideração vetorial, tá bom?
Aqui tem vários exercícios de vários tipos, ó. Especialista gostaria, ó, tem a carinha de especialista aqui, não tem não? Aqui, ó. Isso aqui tá em equilíbrio dos corpos, ó. Né? Que a soma das forças atuando numa carga daria zero. Ou seja, ela estaria em equilíbrio. Aqui. Olha aí nosso cálculo aí como é que tá, bem pesado. Né? Eles estão ultimamente jogando isso aqui para essas provas, não é verdade? Então dê uma considerada nesse slide aí que ele é bem legal. Tá bom? Show? Com isso a gente falou em força, mas o que nos falta falar? De uma pancada de coisa, né? Falta falar de campo elétrico, né? Que provém da força, tá? E também de potencial elétrico, né? Não sabemos se vamos conseguir fechar isso hoje. Bom seria, porque nossa prova já está bem próxima aí, né? Mas vamos lá, vamos avançando. Nós já uma defasagem de 40 minutos aí vai dar um pouquinho de. Mas vamos lá, vamos embora. Ó, princípio da superposição. A soma vetorial, né, ou força resultante, atuando num único ponto material, né, é a somatória individual de cada força atuando nesse ponto material. Esse é o princípio da superposição. O que a gente fez ali agora, né? Mais ou menos. Tá? Aí, ó. Essa apostila é de respeito, né? Aí, ó, o nosso 60 graus aí, ó. Tranquilo, tá? E aí tem bastante exercício aí para você se divertir, tá? Fora que a gente vai fazer alguns na lista, né? E aí vamos falar do segundo tópico, campo elétrico. Né? Tem noção do que se trata campo elétrico? O que é um campo elétrico, né? E aí? O campo elétrico é uma região de influência que uma carga qualquer tem, e uma única carga, tá? De modo que se eu botar uma carguinha de prova nesse campo de influência dessa carga que ela está agindo, ela vai identificar, né? E primeira coisa que ela vai perguntar, vem cá, você é de mesmo nome que eu ou de nome contrário? Uma vez que ela falar mesmo nome, ela vai te repelir. Se ela vê que você é de nome contrário, ela vai te atrair. E são essa região de influência das linhas de campo elétrico é que fazem com que seja identificada a outra carga e aí vai haver a atração e a repulsão entre elas. Não é verdade? Então, como é que eu representaria o módulo do campo elétrico? Ué, simplesmente a força elétrica dividido por uma carguinha de prova. Tranquilo? Até aí tudo bem? Entendeu o que eu falei? Foi de boa aí? Ou deu nó? Tela azul aí não, né? Vamos lá. Vamos ver isso aí. Show, show. Aqui. Então, ó, uma esfera alfa carregada com uma carga que alfa é fixada em um dado ponto do espaço. Se colocarmos uma carga Q bravo, que chamamos de carga de prova, próximo a A, podemos examinar uma região que envolve a carga mais que A. A força elétrica entre A e B é repulsiva, né? Claro, porque são do mesmo nome. Supostamente, podemos imaginar que o espaço ao redor de A foi modificado de alguma forma. Então, podemos dizer que nessa região criou-se um campo elétrico. Quando colocamos uma carga de prova em uma região que existe um campo elétrico, surge na carga uma força elétrica. Assim, temos que o campo elétrico é definido pela razão entre a força elétrica e a carga. Aqui, é o famoso FIQ, né? FQE, né? Beleza? Tranquilo? Quer ver umas ilustrações na internet disso aí ou tu consegue imaginar que uma carga libera, né? Ó, as cargas elétricas, se elas forem positivas, ela emite, né, vetores campo elétrico. Tudo bem? De que forma? De forma radial. Ficou claro aqui? Ela emite. E cargas de nomes, né, negativos, né?
elas, o que acontece? Muda o sentido. Elas internalizam os vetores campo elétrico. Não absorvem, vamos dizer assim, né? Beleza, galera? Galera não, Irã. Tranquilo? Então entra o campo elétrico. De forma que se a semente essa aqui entra, elas vão, uma vai vir e vai chamar a outra. Então vai atrair. Agora, se essas duas estiverem juntas, uma puxa, a outra também puxa, então vai se repelir. E aqui a mesma coisa. Ok? É dessa natureza que elas reconhecem os seus nomes ou não, e aí elas se atraem ou se repelem através dessas linhas de influência, que é uma região de influência chamada campo elétrico. Tá bom? Portanto, o campo elétrico ele se dá de que forma? É vetorial, assim como a força sobre uma carga de prova Q. Mas o que é força mesmo, Mira? Força é o tal do Q0, podemos considerar zero, né? Multiplicado pelas cargas, dividido pela essa carga de prova, que eu vou chamar essa carga de prova de Q. Aí o que eu faço com o Q? Corto o Q com o Q, vai ficar, né? Aqui também tem D ao quadrado, né? Porque força é QK0, Q1, Q2 sobre D2. Portanto, vai dar K0, Q1, que é a carga de influência, dividido pelo quadrado da distância. Sem a outra carguinha. Então você tira uma carguinha. Por quê? Exatamente ela que vai sumir da fórmula da força. Beleza? Difícil entender isso? Ficou clara aí a compreensão disso? Aqui. F igual a Q vezes Z. Lembrando que força é vetor, campo elétrico é vetor. Tá? Então, todas aquelas considerações que a gente fez agora, acabou de estudar em Coulomb, que só foi isso aqui, vai ser também trazido para campo elétrico. Né? Aqui. Está falando para a gente, ó, isso aqui tem direção e tem sentido. É um vetor. Né? Não é um escalar. Beleza? Aí. Qual é a direção e sentido do campo elétrico? Né? Ó, se a carga é escalar, né? A gente está vendo que não tem vetor aqui em cima. Quando efetuamos o produto da carga vezes o campo elétrico, vamos entender que E e F tem sempre a mesma direção. Direção é uma reta suporte, né? Que pode ser no mesmo sentido ou sentido contrário, né? Ok? Desde que não sejam nulos, óbvio, né? Dessa forma, temos duas situações possíveis. Caso a carga seja positiva, o campo elétrico terá o mesmo sentido da força elétrica. Então, cargas positivas, campo e força têm a mesma direção. Mesmo sentido, perdão. Mesmo sentido. Todos têm a mesma direção. Agora, se carga e campo, né, forem de sinais contrários, tá? Aí, o que acontece? A carga sendo negativa, o campo elétrico vai ter sentido oposto. Por quê? Por que isso? Por que vai ter sentido contrário e mesmo sentido? Bem, um vai ser positivo com positivo, né? Repulsão. E o outro? Positivo com negativo, atração. Beleza? Então, cargas positivas têm o mesmo sentido campo elétrico e força. Cargas negativas, campo elétrico e força têm sentido contrários. Tá? Não é difícil memorizar isso não, né? Você nega, você está contrário. Você aceita, você está no mesmo lado. Beleza? Assim que a gente vai memorizar isso. Tá bom? Ok. Muito bem. Então, as linhas de força de um campo elétrico, como é que elas se dão? Elas são imaginárias, né? A gente não vê a coisa acontecer com nossos olhos, né? A gente pressupõe, né? Através de testes, períodos, exames, experiências, experimentos, né? A gente viu que as linhas elas têm um aspecto em que qualquer lugar do ponto onde a carga esteja atuando,
nós vamos ter um vetor que vai ser o quê? Tangente à direção desse campo das linhas de campo elétrico. Beleza? Então, por definição, a linha de força em cada ponto tem a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Beleza? Show? As linhas de força são desenhadas para visualizar um campo elétrico, e, embora não forneçam valor diretamente do campo elétrico, desenhamos de tal forma que o número de linhas por unidade de área é proporcional ao módulo do campo elétrico. Então, uma coisa que eu quero que você saiba disso: as linhas de campo elétrico elas nunca se cruzam, tá? Não existe a possibilidade dessa linha se cruzar com essa. Isso nunca vai acontecer, tá? Beleza? Na pior das hipóteses, aproximam-se muito, né? Umas das outras e sem cruzar, tá bom? Ok? Quando o campo elétrico é constante, olha o que acontece. As linhas de força do campo elétrico são paralelas, tá? Nesse sentido aqui, significa que aqui tem uma carga positiva, não é verdade? E nesse sentido aqui pode ter uma carga negativa. Entendeu o que eu falei? Ok. Bem, uma vez que você entendeu isso, tenta fazer isso aqui para mim. Ele já faz esse exercício, não é isso? Vamos lá, primeiro enunciado, né? 2019, né? Em um ponto P de uma região onde há um campo elétrico, coloque-se uma carga de prova de valor Q e verifica-se que essa força elétrica nessa carga é F. Beleza, no geral, né? Qual o valor de outra carga de prova que, quando colocado no mesmo ponto P, a força elétrica na carga seja de 5F? Então, quintuplicou a força, né? Quintuplicou a força. Se quintuplicou a força, vamos lá. Aqui. Se a gente sabe que, se a gente colocar aqui sem vetor, né, só querer o módulo, o valor daquilo, a gente pode tirar a setinha, né, multiplicando o módulo de Q vezes Z. Bem, se aqui no output, né, na saída, quintuplicou a força, da força 1 foi para 5F, né, o que acontece com a carga Q2? Bem, daqui para cá, ó, é 5FQ2E e aqui é FQE. Se a gente cortar aqui o F com F, né, e o E com E, vai ver que a carga 2 é igual a 5 vezes a carga 1. Portanto, você já botou aí, né? Você respondeu isso aí, não é? Ficou claro aí? A razão entre as... Aqui, ó, o que é isso aqui? A razão entre as forças, tá bom? Mas dita de um modo em termos de campo elétrico. Beleza? Deu bom aí? Maravilha. Então é isso. Aí, ó, como eu falei para você, cargas positivas, né? Repelem, né? Ou mandam linhas de campo elétrico para fora de uma forma radial, tá? Em todas as direções. Isso aqui são infinitas direções, tá? Para se reconhecer, tá bom? E aí, em cargas positivas, força e campo elétrico vão ter o mesmo sinal, vão ter o mesmo sentido. Isso aqui pode cair numa teórica, tá, Irã? Pode cair numa questão teórica, tá? Cargas positivas vão ter forças e campos elétricos no seu mesmo sentido. E cargas negativas? Ué, é só pensar o seguinte: se ela sai, né? Sai do campo, o campo elétrico vai ser nessa direção aqui azul. Beleza, não tem que negar. Mas a força, o que acontece com a força? A de atração, né? Então, ela vai ter o mesmo sentido. Tudo bem? E agora o contrário, se a carga é negativa, o que vai acontecer? Vai, aqui, ó, como é que o campo elétrico se comporta, tá? E a força, como é que a força também se comporta? Desse jeito aqui. Beleza? Aqui, ó. Mesmo sentido para cá, mesmo sentido para o contrário. Tá bom?
Então, o sentido do campo elétrico não depende do sinal da carga de prova. Ela é função apenas da carga que gerou o campo. Tá bom? É isso que a gente já aprendeu aqui vendo esses exemplos. E aí, como é que fica o gráfico campo elétrico em função da distância, Irã? Não muda na dica de nada em relação à força sobre distância. Beleza? Por que não muda? Ó, perceba, ainda é a lei do inverso quadrado da distância. Então, mesma coisa que acontece com a força, acontece com o campo. Não é verdade? Entendeu aí por que nada vai mudar? A única coisa que some aí é a carga de prova, né? Tá bom? Maravilha. Aí, ó, tem aqui a questão da resultante, ó. Resultante, que a gente fez aí, ó, né? Vários exemplos, não é isso? Ó, a resultante aqui numa regra do paralelogramo. Aqui, ó, a carga de prova com certeza é positiva, por quê? Porque está havendo atração, e aqui a carga é positiva, que a gente já sabe, vai ser repulsão. Que de modo que, pela regra do paralelogramo, a resultante vai dar para cá. Aí a gente calcula o módulo. Nesse caso aqui, nem precisa calcular. Né? Que não tem. Mais generalizado é a lei dos cossenos. É esse ângulo alfa aqui, ó, multiplicado pelo 2 vezes o produto de cada campo elétrico, e aí agora não é força, mas sim campo, mais a soma, o quadrado da soma de cada campo elétrico. Sempre considerando de 2 em 2. Mesma coisa. Tá bom? Aí, ó. Olha como é que é as repulsões das linhas de campo elétrico e as atrações da linha do campo elétrico. Da onde um nasce, o outro morre aqui, ó. Aqui a linha sai nascendo e aqui a linha entra morrendo. Aqui não. Aqui uma sai, outra sai, aqui uma entra, outra entra. Então não tá legal e aí a repulsão ocorre devido a isso. Tá beleza? Show de bola. Aqui depois você tenta fazer isso aqui, que é as coordenadas cartesianas. Não indico, não tem muito cara de especialista aí não. Né? E é isso. A gaiola de Faraday. A famosa gaiola de Faraday. Da blindagem eletrostática. É um exemplo aí do campo elétrico. Por quê? O que acontece? Esse camarada aqui que está aqui dentro dessa gaiola, né? Aqui a gente mete um campo elétrico. O campo elétrico vai atuar de forma que ele vai se anular aqui, ó. Dentro dessa gaiola não existe nada, como se não existisse nada, tá? E aí, ó, um pouco de história pra gente. Vamos lá. O que é a blindagem eletrostática? Um corpo condutor oco pode estar eletrizado ou não, tá? Agora, se ele estiver eletrizado, olha o que vai acontecer. Ele não vai ter corpo aqui dentro, porque é oco, né? O que vai acontecer com as cargas? Se as cargas tiverem o mesmo nome, elas vão se repelir o máximo que elas puderem. Então, elas vão se afastar com o máximo de possibilidade umas das outras, tá? Porque elas se repelem. Elas não querem ficar perto uma da outra. Quando elas fazem isso, elas caem, migram para a superfície. E o que acontece dentro né? Simplesmente aqui vai ser neutro. Porque não vai ter absolutamente carga nenhuma atuando aqui. Isso é a famosa blindagem eletrostática. Tá bom? E a gaiola de Faraday faz exatamente isso. Beleza? Ficou de boa aí? Suave na nave? Isso aqui é o poder das pontas, né? É aquela questão do para-raio, né? O que um para-raio atrai um raio, né? Porque ele é um metal com uma ponta muito fininha, mas muito fininha e longa. Isso vai atrair, vai diminuir a área e vai chamar muito, ó, carga elétrica. E aí vai atrair, por exemplo, um raio que vem numa direção próxima daquele para-raio ali. Não sei se eu me fiz entender. Esse é o chamado poder das pontas. Tá? Para-raios são feitos com esse princípio.
Saca para-raio? Entende? O que o para-raio faz? Ele justamente está ali para atrair raios, de forma que o raio, se bater ali perto da onde ele caiu, ele não venha e acerte, né? Aquele patrimônio ali, destruindo, até matando pessoas, né? Que a corrente é da ordem de quiloamperes, né? Ou milhares de amperes. Não dá para suportar uma corrente dessa, né? Dependendo do tempo que isso aí é submetido, né? Ok? Isso é o poder das pontas. Eu poderia mostrar uns vídeos aí, se você quiser. O problema é que a gente teria que dar uma avançada aqui e falar um pouquinho de potencial elétrico, né? Aí, mais um exercíciozinho aí para a gente ficar esperto. Essa apostila tá ligado, né? Que ela é bem completona, tem as respostas aí. Aí dentro, tá? Já tá aí no... Aí, essa aqui é clássica, né? Já fizemos alguns períodos anteriores, né? Lembra dessa? Aqui, ó, uma gotícula de água. Aqui, ó, a gotinha rosa. De massa. Vamos dizer que a massa dessa gotinha de água é isso aqui. Ela está eletrizada com uma carga 1,6 vezes 10 a menos 18 coulomb. E equilíbrio. O que significa equilíbrio? Ela está aqui levitando, suspensa. Ficou claro isso? Uma gota d'água suspensa aqui, ó. Ela tá paradinha. É possível isso? Sim ou não? Deixar uma gota d'água flutuando, vamos dizer assim? Claro, que é o peso dela atuando com a força elétrica. Ué, força elétrica não é uma força? Ela não tem atração e repulsão? Se uma coisa tiver contrária à outra, significa que elas têm modos iguais. E ali aquele corpo está em equilíbrio. Porque a somatória da resultante dá zero. A gente aprende lei de Newton, não é isso? Portanto, peso aqui, mg, e carga elétrica, Q vezes E, são iguais. Quando a gente faz isso e joga os valores, o que a gente vai achar? Aí, peso menos força elétrica, que aí não podemos falar em relação a campo, mas sim em força, né? Porque estamos falando de interação. É nulo. Ou seja, está em equilíbrio. Equilíbrio o quê? Estático. Ok? Beleza. Então, peso é igual a força de colombiana, né? mg é igual a Q vezes Z. G vale 10, M ele deu, né? E aí, Q ele deu, ele quer achar E. Parece uma coisa assustadora, mas é bem simples. É uma igualdade entre dois produtos. Beleza? E para a gente fechar, por enquanto, né, a gente tem o potencial elétrico. O que quer dizer o potencial elétrico? É uma terceira grandeza. E aí ela deixa de ser vetorial para ser escalar, tá bom? Isso deixa de ser vetorial para ser escalar. Por que isso? Vamos ver agora aqui. Os conceitos de força elétrica e campo elétrico, definições de grandezas vetoriais, nesse momento, introduz o conceito de potencial elétrico. Para isso, vamos estudar o trabalho da força elétrica no campo elétrico uniforme. O que é trabalho de uma força elétrica? É uma coisa que trabalha na mecânica, né? Um corpo, né? Ficou claro isso? Trabalho é força vezes distância. Mas o que é força mesmo? Força elétrica é Q vezes Z. Vezes distância, QED. Ok? Simples assim. Trabalho é carga vezes campo elétrico vezes distância. Agora, carga vezes campo elétrico é força elétrica. E campo elétrico vezes distância. A gente vai ver que isso aqui é potencial. Olha como é que, através de 3 grandezazinhas, nós conseguimos, né, destrinchar tudo. Pegou aqui, cara? Tranquilo? Não importa o caminho que ela faça, tá? Considerar só a distância entre A e B e ponto. Que trajetória que isso vai fazer não tem a mínima importância. Vai dar o mesmo trabalho, né, de uma força elétrica.
Beleza? Então, o que é potencial elétrico em sua essência? Vamos lá. Ó, forças, para a princípio, quando a gente quer estudar isso, tem que considerar que as forças são conservativas. O que significa uma força conservativa, Irã? Poderia me dizer? É uma força que independe da trajetória que aquele corpo vai fazer. Tá? Ela se conserva, se mantém constante. Tá? Independente da trajetória. Tá bom? E a gente só vai estudar isso. Então fica tranquilo que não tem caso que contradiga isso não. Que é ótimo, né? Então, definimos potencial elétrico associado ao ponto A, denotado por VA, e aqui, ó, isso aqui é de volts, né? A razão entre a energia potencial elétrica da carga e o valor da carga. Energia potencial sobre carga dá potencial. Energia potencial sobre carga, potencial. E aí, como é que se a gente for abrir o campo elétrico e dividir pela carga, novamente, como foi ali o campo elétrico dividiu a carga, dividiu a força, agora o campo elétrico, né? Campo elétrico não. A energia potencial elétrica dividido pela carga vai dar potencial. Mas o que é energia potencial mesmo? Não vamos nos perder, não. Ó. Começamos com força elétrica, não foi? A gente viu que isso aqui era K0, Q1, Q2 em módulo dividido por D2. Quando a gente veio e chamou isso aqui da área de influência, a região de influência, que é o campo elétrico, nós falamos o seguinte, que força é igual a campo elétrico vezes carga. Agora, né? Opa, perdão, isso aqui não tem módulo não. O módulo é na carga. Desculpa. Isso aqui. E aqui, ó, tá ok? Porque tudo é escalar. Não, distância é vetor também. Ó, aí quando a gente fez isso aqui, ó, o que acontece? É força sobre carga de prova. Corta, fica Q0Q, que é a carga total, dividido por D2. Muito bem. Aí agora a gente vai para uma coisa, uma grandeza escalar. Vai deixar de ser vetor. Como é que é isso? É energia elétrica e não campo elétrico, tá bom? Porque esse aqui, ó, tá sem vetor, tá sem seta. Então é energia elétrica. Dividido pela carga também. Mas o que é energia elétrica mesmo, Mira? É força vezes distância. Então, K0, Q2, né? Sobre, né? A força, que é D2, vezes distância. Corta o D com D ao quadrado. Vai ficar K0, QQ sobre D. Ok? Agora, se eu divido isso aqui pela carga, eu posso cortar outra carga. Então, ó, energia potencial elétrico é a constante eletrostática vezes uma carga de influência, dividido pela distância, pura e simplesmente. Então, K0 Q sobre D. Olha como é que a coisa evoluiu. K0 Q1 Q2 sobre D2. Força. Campo elétrico. K0 Q sobre D2. E potencial. K0 Q sobre D. Dá para brincar, né? Energia também, ó. K0 Q sobre D. Difícil entender isso aí? De uma forma bem lúdica? Quer que eu organize isso? Ou já deu para entender? Daqui, você pode evoluir para cá, chegar aqui, né, como energia elétrica, e pular para cá. Portanto, vamos ter que memorizar essas três fórmulas aqui, ô Irã. Força é igual a carga vezes campo. Então, fique, né? Aqui, ó, trabalho. Não sei se você lembra disso, ó. É fada. Trabalho é fada. Lembra disso? Força vezes distância. Aí você vai distribuir o negócio aqui, cortar D ao quadrado com D. Vai dar K0 Q sobre D. E a terceira fórmula?
Isso aqui é o escalar, tá bom? Ó, potencial, que é o quê? Potencial é o quê? É campo elétrico vezes distância. Tá? E o campo elétrico é um escalar, mas potencial elétrico. Não, perdão. Campo elétrico é um vetor, mas potencial é um escalar. Isso aqui também é um vetor. Produto vetorial entre dois vetores dá um escalar. Concorda comigo? Ó, produto entre um vetor e um escalar dá um vetor. Mas produto entre dois vetores dá um escalar. Ficou claro isso? Por isso que o potencial é um escalar. A força é um vetor e o campo elétrico é um vetor. Por quê? A força por si só sai escalar, sai vetorial. O campo elétrico é o produto de um vetor vezes um escalar, que dá vetor. E a energia elétrica, o que é energia elétrica? É também um produto entre dois vetores. Ó. Produto vetorial, dá o escalar. E aí, daí para frente vai embora. Mais dois vetores aqui, campo elétrico e distância, dá potencial em escalar também. Tá? Isso a gente aprende em geometria analítica, que é a área aí do nosso professor glorioso Rafael, não é isso? Já chegou a ver isso aí? Cai na especialista, cobrança de geometria analítica? Sim ou não? Não sei dizer. Cai em geometria analítica nesse ponto? Aí, ó. Então, potencial é a constante elétrica, né? Vezes a carga sobre a distância. Opa, vou dar para cima de novo. Ficou claro aí, Rosão? Deu nó aí na cabeça ou deu de boa? Beleza. Uma vez que a gente for ver isso aí, ó, memoriza essas fórmulas aqui. Trabalho é fada, fique, vende, VAD, entendeu? E, né, se você lembrar disso aqui, você vai entender direitinho aqui como é que essas coisas se relacionam entre si. Tá bom? Show, garotão. Com isso, vamos fazer umas questões da especialista? Acho que essa você já viu já, né? Vamos lá. Ó, aqui é aquela primeira parte. Vamos para cá. Seria interessante a gente fazer essas três últimas aqui, ó. Duas esferas idênticas e eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2 se atraem, né, com uma força de 9 newtons, tá? Então, são nomes contrários, né? Não precisa dizer, né? Se a carga da primeira esfera aumentar 5 vezes e a carga da segunda esfera for aumentada 8 vezes, qual será o novo valor da força em newtons entre elas? E aí, Irã, como é que a gente faz isso aí? Tá no papo? Na primeira situação, elas se interagem, atraindo-se, e dá 9 newtons. Agora, numa bela hora, uma aumentou 5 vezes, a outra aumentou 8 vezes. Então, qual vai ser o novo valor da força? Primeiro a gente vai calcular dando 9, né? E aí, se uma aumenta 5 vezes, a outra 9 vezes, qual é a relação da força, da interação, entre cargas direta ou inversamente proporcional? Direta. Então é a multiplicação, né? Se tinha 9, uma aumentou 5, a outra 9, 8, né? 5 vezes 8, 40. Então 40 vezes 9 dá quanto de valor? 40 vezes 9. 360, não é isso? Opção delta. Entendeu? De boa? O que foi? Deu 360? Era 9, aumentou 5, aumentou 8. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 9, que era da original,
360 vezes. Então aumentou 360 vezes, olha o absurdo, né? Maravilha. Ó, aqui, duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Triplicando-se a distância entre as cargas, o que vai acontecer? A nova força de interação elétrica em relação à força inicial será mesma coisa, bicho. Mesma coisa, ó. Aqui tem interação elétrica. Separou a distância D, força F. Né? No geral, é isso que acontece. Agora, triplicando a distância. Não estamos falando de carga, estamos falando de distância. A distância é a lei do inverso do quadrado, não é isso? Então, se eu triplico a distância, a força cai quantas vezes, Irã? Se eu triplico a distância, o que acontece com a força? Ela cai quantas vezes? Se elas são inversamente proporcionais. 9. Isso é fato. Diminui ou aumenta? Se triplicou a distância. Como é inverso, diminui. Então, diminui 9 vezes. Opção bravo. Tranquilo e calmo, né? Pode cair uma coisinha dessa aí. Não é impossível, não. Então é isso. Aí isso aqui é bananadinha. Você domina bem. Tá bom? Maravilha, campeão. Isso é uma. Vamos lá, vamos ver outra lista aqui. Ó, essa é a primeira parte, fica tranquilo. Acredito que você domina bem isso aí, né? Vamos lá, vamos ver uma de gráfico aqui, bem legal. Qual dos gráficos a seguir melhor representa a variação da força elétrica que uma carga pontiforme exerce sobre outra carga pontiforme quando a distância é alterada? E aí? Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Eco? Força em relação à distância. Qual é o gráfico que fica mais bem definido aí, Irã? Alfa? A hipérbole cúbica, né? Tem esse formatinho aqui. Muito bem. Alfa. Top. Isso aí você está desenrolado de boa. Queria ver uma de campo elétrico aqui. Força a gente já viu pra cacete. Aqui, ó, aquela da gotícula da água. Aqui, campo elétrico. Vamos ver uma dessa aqui. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulombs, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade de 1,2 newtons. Quanto é que é o campo elétrico nesse ponto, hein, Irã? E aí ele só quer saber o valor. Qual é a relação entre carga, força e campo elétrico? É o famoso FIC, né? Isso, FQE. Muito bem, pura e simplesmente. Se isola o E, vai ficar F sobre Q. F 1,2 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Isso dá quanto? 1,2 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Ai, Jesus. Cansado, cara. Eu já ralei pra caraca. Deu alfa? 3 vezes 10 a quinta. Maravilha, maravilha. Beleza. Pegou bem aí a aula aí, tranquilo. Ó, essa 20 é legal. Vamos fazer essa 20? Vamos fazer a de potencial aqui, ó. Como é que a gente faz essa aqui? A 60 metros de uma linha de transmissão de energia elétrica submetida a 500 kV, ou seja, 500 mil volts, o campo elétrico dentro do corpo humano é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 6 volts por metro. Esse campo atua num certo íon de carga 3 vezes 10 a menos 19 coulomb no cromossomo de uma célula, certa célula, né? Aí ele quer saber a força elétrica. Vamos lá. A gente tem aqui
distância, né? Potencial, campo, e ele quer saber, ele ainda dá carga, né? E quer saber a força elétrica. Como é que a gente faz isso, Irã? Qual a relação entre campo, distância, né? Campo, distância e carga. Campo, distância e carga. Campo E, distância D, V, né? Potencial é campo vezes distância. O vende, né? Aqui. Ok? Não. F que é. Mas aí estamos falando sobre potencial, não força, potencial. Campo e carga. Então, ó, potencial é o produto do campo elétrico à distância, quando esse campo ele é constante, que é nesse caso aí é constante. Então, V igual a E vezes D. Cara, isso cai para chuchu na especialista desse jeitinho mesmo, em produto. Bem tranquilo. E aí, pô, se a gente não tá ligado numa situação dessa aí, pô, cara, a gente perde uma questão de bobeira, né? Eu acho que nos concursos aí não tem muito tempo caiu uma dessa aí, que era simplesmente você multiplicar o campo vezes a distância. Achava o potencial, né? Ok? Mas aí a pergunta aqui é a força elétrica. Aí a gente não tem relação entre, né? Ou tem? Tem. Porque campo elétrico não é carga vezes perdão, força sobre carga. Então, ó, aqui. Isso, força sobre carga, exatamente. Força sobre carga vezes distância. Então é isso aqui, ó. Ele te deu isso, te deu isso, te deu isso, que é isso. Então a gente vai botar e jogar dentro. Entendeu? Te deu potencial, te deu carga, te deu distância, te pede a força. É só a gente substituir. Isolando F, como é que fica aqui? Isolando F. Potencial vezes carga sobre distância. Força é V vezes Q sobre D. Aí a gente joga. Quanto é que é o potencial? 500 mil volts. Né? Então, 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Que dá 10 à quinta. 5 vezes 10 à quinta. Né? Carga. Ele deu 3 vezes 10 a menos 19. E dividiu pela distância. 60 metros. 6 vezes 10 a primeira. Então é 5 vezes 3, 15 sobre 6. Né? Aqui eu posso cortar quem com quem? Por 3 dá 1, por 3 dá 2. 5 sobre 2 dá 2,5. 10 ao quadrado vezes 10 à terceira, 10 à quinta. 10 à quinta vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 14. Multiplicado por 10 a menos 1, que sobe menos 1, 2,5 vezes 10 a menos 15, né? Newton. Ou 25, né? Aqui, peraí. Aí não tem essa opção, né? 2,5. Eu errei alguma coisa aqui, peraí. Vamos junto aí. Eu joguei algum valor aqui que eu não... vamos lá. Se força é igual a potencial vezes carga dividido por distância, e a gente sabe que o potencial é 500 kV, 5 vezes 10 a quinta volt, né? Muito bem. O campo elétrico, ele já deu, né? Aí ele quer saber a força elétrica. Ah, sim. A gente jogou a carga 3 vezes 10 a menos 19. Muito bem. E a distância, 60 metros. Aí a gente vai encontrar aqui 3, é isso mesmo, né? 2. É o 2,5, parceiro. Qual é a relação aqui que a gente não...
Era para dar 2,5. A ordem de grandeza aqui que a gente achou foi 10 a menos 14. Aqui ele botou 1,5. Eu acho que é 2,5, não é não? Porque só pode dar 5 aqui em cima, que de 2,500 kV. E aqui corta 3 com 6, né? 10 a menos 6. Ah, não, peraí. O campo elétrico a gente não botou. Mas também não, eu acho que é excesso de informação. Porque a gente tem carga, distância e campo. O que estaria próximo aqui é 1,5 vezes 10 a menos 14, né? Dentro do nosso estudo. Outra forma de se associar força e é essa aqui, ó. VD, né? Aí tem também essa possibilidade. Mas ele quer saber da força, tem que abrir. Tem que abrir, né? E esses já estão todos definidos. Ele deu potencial, ele deu campo, ele deu distância. Né? Então ele é próximo aí da ordem de grandeza de 1,5 vezes 10 a menos 14, que eu achei 2,5 vezes 10 a menos 15. Beleza? Aqui. Vamos ver isso aqui, ó. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Isso aqui é campo elétrico, né? Calcule a distância D que se refere ao valor desse campo. Ele deu aqui, ó, que a carga é menos 4 picocoulomb. Pico é o que mesmo? E K0, 9 vezes 10 a nona. Pico é 10 a menos 12, tá? 10 a menos 12 coulomb. E aí, como é que a gente faria isso aí, o parceiro? Como é que a gente faria essa questão aí? E aí, campeão? Chegou alguma coisa aí? Alfa. Beleza, deixa eu ver aqui. 27, né? Vamos ver aqui a opção. 28. Ah, tá. Tudo bem. E não tem gabarito, não? Então vou ter que fazer. A 28, beleza. Vamos junto aí. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica, só jogar na fórmula, né? É distância 3 vezes 10 a menos 3 metros, né? Isso. Que 2,7 micro, 2,7 vezes 10 a menos 6, 9 vezes 10 a nona. Ele quer saber o campo elétrico. Temos distância,
temos carga e temos K0. K0, 9 vezes 10 é 9, vezes Q, que dá 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que dá 9 vezes 10 a menos 4, não é isso? Tranquilo? Menos 6, né? Perdão. 10 a menos 3 dá elevado ao quadrado 10 a menos 6. Vamos lá. Olha isso aí. É isso aí. Nessas não caiu aquela forma de coisa, mas a gente também se balizou em vetores, né? Em módulo de direção e sentido. Vamos lá. Então, pura e simplesmente esse aqui, ó. K0 vezes distância, ou carga. Carga, 2,7 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por D ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos... 3 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado. Ok. Aqui dá 9 e aqui dá 10 a menos 6. Muito bem. Corta 9 com 9, vai ficar 2,7. 10 a 9 vezes 10 a menos 6 dá 10 a terceira. E 10 a menos 6 sobe 10 a sexta purinho. Então dá 2,7 vezes 10 a nona. Tem essa opção aí? A eco, da eco, né? É isso aí que bateu nossas informações. Bateu aí, eco com eco. Tu achou alfa, né? É isso? Oi. O que eu dei mole aí? É 10 a menos 12, né? Ah, é pico, é. Onde é que tá o pico aqui? Não, mas peraí. Tu tá falando da 28? 28? Não. Tu falou que fez a 28, é. O pico é lá em cima, né? Não era 27, não é isso? É verdade. Dá o eco, né? Ou não? E aí, refaz os cálculos aí para ver. Tá tudo certo. Se eu que errei mesmo. Tá. Então, beleza. Show. Tranquilo. E aí, tá de boa?